Olá, boa noite. Começa agora o Terra Viva DBO na TV desta quinta-feira, 23 de julho, com as principais notícias da pecuária brasileira. Com o novo coronavírus avançando pelo interior do país, aumenta a preocupação do setor exportador com o crescimento do número de casos de infecção nos frigoríficos brasileiros. E a melhor forma de tentar impedir ou pelo menos diminuir a transmissão entre os trabalhadores da indústria é aplicar o maior número possível de testes para descobrir a doença o quanto antes. Mas as indústrias não estariam fazendo isso na intensidade e no ritmo que seria o recomendado. Quem tem mais informações sobre este assunto é o nosso editor Sidney Maschio. Boa noite, Sidney. Seja bem-vindo ao serviço. Boa noite, Renata. Boa noite para todo mundo. Em confusão de guampas e profusão de cascos levantando poeira da estrada, a boiada foi chegada na fazenda da Ramada com a tarde morredeira. E agora, estando o céu do sertão enluarado, a comitiva viajadeira do Terra Viva DBO na TV convida os companheiros boiadeiros e as companheiras boiadeiras do Brasil inteiro para participar da nossa reunião novidadeira que já está pronta para ser começada. Pois é, né? O amigo pecuarista já foi devidamente informado aqui na nossa programação, né, que recentemente a China proibiu as exportações de 6 frigoríficos brasileiros por conta justamente aí de casos da Covid-19 entre os funcionários desses estabelecimentos, né? Sendo que um deles até já recebeu autorização para retomar as exportações, né? Bom, mas ninguém deve se iludir achando que a situação está resolvida. Muito pelo contrário, né? Porque, logicamente, a grande maioria dos frigoríficos do Brasil fica no interior do país, né? E é justamente para lá que o vírus assassino está viajando. Pois então, para adquirir um melhor entendimento a respeito do caso que está sendo passado, a gente convidou para a nossa entrevista do dia a doutora Patrícia Munerato, farmacêutica e bioquímica, que é a diretora da Divisão de Análises Genéticas da Thermo Fisher Scientific Latam, e vai participar do programa falando ao vivo aqui mesmo da capital paulista. Muito boa noite, doutora Patrícia, muito obrigado pela sua gentileza de atender a gente e aceitar participar dessa prosa. Seja muito bem-vinda aqui na nossa casa. Muito boa noite, Sidney, boa noite a todos. Eu que agradeço a participação. Ô, Patrícia, quais são os tipos de testes, né, que estão sendo usados no Brasil para saber se uma pessoa está infectada pelo coronavírus? Olha, o único teste que realmente detecta a presença do vírus é o que a gente chama de teste direto, né? Que é o teste molecular de PCR em tempo real, que é o padrão ouro hoje que se tem no diagnóstico. Através desse teste, ele vai dizer com certeza se o indivíduo tem ou não a presença do vírus. Então, esse teste ele é feito somente nos laboratórios, né, e com coleta especializada. É aquele teste do SWAB que se passa nas vias respiratórias, né, para coletar o material com SWAB, e a partir desse material no laboratório é feito, então, vários procedimentos para chegar até a detecção do vírus. Esse é o teste que diz com certeza se a pessoa tem ou não o vírus. Agora, a gente tem aí também a disponibilidade, principalmente nas farmácias, nas clínicas e nos médicos, nos consultórios médicos, aquele teste que é feito a partir da gotinha de sangue da pessoa, do paciente que está sendo examinado, né? E o pessoal tem falado muito mal disso, né, desse teste. Por que será, hein, doutora? Olha, o teste que é disponibilizado nas farmácias, como você comentou, é o teste sorológico, né? É um teste rápido, né? Que se faz aí em alguns minutos. E qual que é a diferença desse teste que eu comentei primeiro? Esse teste rápido, ele não detecta o vírus diretamente. O que ele detecta é a presença de anticorpos. Então, os anticorpos, eles são produzidos como uma resposta, né, do organismo a uma infecção viral. Então, no caso do Covid, o que acontece? Se o indivíduo for infectado, ele vai desenvolver, né, essa resposta imunológica, que é exatamente a produção dos anticorpos, e o teste exatamente vai buscar a presença desses anticorpos. E
Por que será que as pessoas falam mal, né? Não tem nada de errado com esse teste. A questão é que ele tem que ser usado com o propósito correto. O teste, ele não diz se a pessoa está infectada. O que ele diz é se aquele indivíduo tem presença de anticorpos, né? E aí, dependendo do padrão de anticorpos, né, que aquele indivíduo tem, vai dizer se a interação, né, a infecção foi recente ou se já tem algum tempo que ele foi infectado. E isso tem trazido alguma confusão, porque quando o teste dá positivo, ou seja, a pessoa tem anticorpos, não significa que o indivíduo esteja contaminado, ele não tem o vírus naquele momento. Então, precisa ficar muito claro, né, qual é o resultado e como interpretar aquele resultado. Se for usar o teste rápido para ter a resposta se o indivíduo está infectado com o vírus naquele momento, esse não é o teste mais indicado. Tem um outro ponto também que é importante salientar, que é a sensibilidade, né? Existe realmente uma característica desse teste rápido, que ele não é tão sensível quanto a PCR, que é feita no laboratório. Então, por isso também fica aí uma dúvida, né, no final do dia, de uns 15%, 20%, se o teste detectou com certeza ou não a presença do anticorpo. Agora, Patrícia, falando assim no geral do país inteiro, né? Como é que está a situação dos frigoríficos brasileiros em relação aos casos da Covid-19 entre os funcionários? Realmente, nós tivemos um grande susto, né? Porque houve uma alta positividade entre os funcionários desse segmento, né? Então, surgiram várias especulações, como, por exemplo, será que a carne está contaminada? Né? De onde eles estão se contaminando? Mas, assim, tudo indica, né, vários especialistas estudando um pouco mais próximos, né, à situação, tudo indica que, na verdade, o ambiente pode trazer um pouco mais digamos, suscetibilidade aos funcionários a serem contaminados. Eu explico melhor. Que é o seguinte, dentro desse ambiente frigorífico, obviamente a temperatura, né, é mais baixa. Uma temperatura mais baixa, a umidade, ela também fica mais baixa. É como se nós estivéssemos no inverno. E o que acontece no inverno? Essa umidade baixa, ela torna as vias respiratórias mais propensas, né, à entrada do vírus. Então, se uma pessoa estiver infectada nesse ambiente e elas estiverem próximas, essa contaminação pode se dar num grau muito mais elevado. Então, provavelmente é isso, né, que está acontecendo no ambiente frigorífico. Por isso, então, a importância tão grande, né, e até maior, nesse caso, de se testar os funcionários. E qual é a dificuldade, né? O que é que está impedindo a indústria frigorífica brasileira de aumentar em volumes expressivos os testes entre os seus funcionários? Olha, eu acho que hoje nada impede em termos de disponibilidade de testes, né? Já houve realmente aí, alguns meses atrás, uma falta de teste, principalmente desse que eu estou falando, do teste da PCR. Houve uma falta no mercado logo no início da pandemia aqui no Brasil, mas hoje a gente já vê que essa oferta é muito grande, né? Os laboratórios têm disponibilidade desse teste. É uma questão mais de orientação e encaminhar esses funcionários para a testagem, sejam sintomáticos, né? E por isso é tão importante ter um plano de contingência e prevenção, né? Que já inclusive foi estabelecido para esse ramo, né? Para esse segmento dos frigoríficos, a nível estadual, já há esse plano em todos os estados, para ter aí, esse segmento frigorífico ter um plano claro de contingência, monitorar os funcionários regularmente, aqueles que têm qualquer suspeita devem ser encaminhados para a testagem e, se positivo, fazer quarentena, né? Assim, minha recomendação é que mesmo os assintomáticos deveriam ser monitorados, né? E talvez aí esteja o grande gargalo.
né? Porque a gente sabe que 80% da população não apresenta sintomas, né, para o Covid. Então, esses assintomáticos, eles podem estar, né, de alguma forma transmitindo sem perceber. E aí é onde está o maior risco. Só para a gente tirar a dúvida, né, da população em geral, dos companheiros boiadeiros também, do pessoal que trabalha na indústria, rapidamente para a gente arrematar a prosa, a gente já sabe se o vírus pode ser transmitido pela carne diretamente ou pelas embalagens nas quais o produto é apresentado ao consumidor? É uma excelente pergunta essa, né? Não se tem relato nenhum de que pode ser transmitido pela carne, tá? O que pode acontecer, como você bem mencionou, é a questão das embalagens, né, do contato com qualquer superfície, não é só a carne, né? Mas imagina uma pessoa infectada, né, que toca, né, ele vai emitir alguma secreção e essa secreção ele passa a mão, chega até a mão desse colaborador, por exemplo, que está trabalhando no frigorífico e ele leva a mão as embalagens, etc. Essa embalagem ela pode sim ficar contaminada. Por isso que se recomenda uma desinfecção de novo, não só da carne, né, de qualquer produto que a gente compra, né, ao chegar em casa, recomenda-se a desinfecção, porque todo relato que se tem até agora, né, da parte científica, é que o vírus ele pode sim permanecer vivo por horas, né, em algumas embalagens. A embalagem de papel é a menos propensa, né, a manter o vírus vivo. Mas outros tipos de embalagem, como por exemplo metais, etc., podem proporcionar uma vida mais longa a esse vírus, chegando a 9 horas ou até mais. Então, isso sim, né, levar a contaminação pelas vias normais, que são as vias aéreas, essas gotículas contaminarem essas embalagens. Isso pode acontecer. Tá certo. Bom, muito obrigado, doutora, pelas suas informações, muito esclarecedoras, né? E a gente, evidentemente, que vai acompanhar toda essa situação, especificamente em relação aos frigoríficos, e conforme a situação for mudando, a gente volta a conversar para atualizar as informações. Muito obrigado, doutora. Um grande abraço. Muito obrigada, um abraço. E a gente volta agora para os nossos estúdios no bairro do Morumbi, aqui na capital paulista, com a companheira Renata Afonso. Obrigada, Sidney. Até daqui a pouco. E o IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, divulgou o balanço mais recente da pecuária de corte de leite no estado. O destaque ficou para os custos operacionais que seguem em alta por causa dos animais de reposição. Resultados da pesquisa do IMEA, em parceria com o Senar do Estado, apontam que os custos operacionais do recriador matogrossense aumentaram mais uma vez nos últimos 3 meses. No período, o bezerro do ano e desmama tiveram valorização de cerca de 7% em comparação com o trimestre anterior. Os analistas destacam que, apesar do cenário desfavorável no mercado interno, por causa dos custos em alta e demanda ainda desaquecida, no mercado internacional, a carne bovina tem ficado à frente das suínas e de aves. Em relação à cadeia produtiva do leite, os dados do IMEA mostram que o custo operacional referente ao segundo trimestre de 2020 registrou alta de quase 1% frente ao trimestre anterior. O aumento nos preços dos fertilizantes, que foi puxado pelo dólar valorizado, e da suplementação de animais, com os preços dos insumos nas alturas, influenciaram essa alta nos custos de produção. Vamos agora para um rápido intervalo. Já voltamos com as cotações do boi gordo nesta quinta-feira. Até já. De volta com o Terra Viva DBO na TV. O setor de saúde animal não parou durante a pandemia, mas uma nova pesquisa realizada pelo Sindicato Nacional de Indústria de Produtos para a Saúde Animal alerta que podem faltar medicamentos veterinários no segundo semestre. Em entrevista ao jornal Terra Viva, o vice-presidente do Sindan, Emílio Salani, explicou os detalhes. Como a onda do coronavírus, a pandemia, aconteceu antes na Ásia e 70% ou mais dos nossos ativos são oriundos da Ásia, nós temos hoje a obrigação de alertar a sociedade para caso venha a faltar algum tipo de produto devido escassez, alta
no custo e também problemas de logística. Certo. E quais medicamentos veterinários podem faltar, então? Os grandes produtos, os grandes subsegmentos que são oriundos da Ásia são vitaminas, antimicrobianos e os antiparasitários. Produto para berne, verme, carrapato e mosca do chifre. Certo, eu estava até dando uma olhada, né, nos resultados da pesquisa de vocês e tem ainda a possibilidade até da ivermectina também, né, Emílio? Exatamente. Ela é um dos principais produtos, é uma indectocida, correto? E ele é usado para vermes internos e vermes e parasitos externos, né, carrapato, berne, etc. Então é fundamental que a gente fique alerta e nós recorreremos às autoridades para nos ajudar no sentido de desembaraçar o produto que chegar, para a gente poder não promover essa escassez. Lembrando, nós sempre trabalhamos com 3 meses de estoque de segurança. Se você imaginar que nós começamos a pandemia para final de março, nós estamos ainda fazendo o quê? Gozando desse estoque de segurança que nós tínhamos dentro das fábricas. Se você olhar, nós pegamos esses 3 meses, repassamos para o canal. Obviamente, nesse ínterim, fomos até o fornecedor para trazer novos ingredientes ativos para produzirmos os produtos necessários para a sanidade animal. E as exportações do agronegócio brasileiro cresceram durante a pandemia e bateram recorde em junho. As exportações da agropecuária brasileira chegaram aos 10 bilhões de dólares no mês passado, maior valor para junho desde 1997. Um aumento de quase 25% em relação a junho de 2019. E os negócios também vão bem na América Latina, onde as vendas do setor para o exterior somaram mais de 21 bilhões de dólares em abril. Uma alta de 8,5% em comparação com o mesmo mês do ano passado. Os dados são de estudo do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, que levou em consideração informações de 14 países. Apenas Uruguai e Peru tiveram redução nas exportações agrícolas. Costa Rica, Guatemala, Bolívia, Argentina e Brasil, que é disparado o maior exportador da região, tiveram um incremento nos negócios. Esse crescimento nas vendas de produtos como grãos e carne impressiona, porque ocorreu no mesmo momento em que, no geral, o comércio exterior encolheu por causa da pandemia. Apesar de tudo o que está acontecendo, a gente consegue não só abastecer o nosso mercado interno, os mercados que nós já abastecíamos e os mercados que ficaram desabastecidos porque não compravam em maior número do Brasil. Depois dos prejuízos com a estiagem no Rio Grande do Sul, este produtor já começou a preparar o solo para plantar soja, arroz e milho. A gente está vendo para o futuro, né, uma rentabilidade muito boa. E voltamos a conversar com o companheiro Sidney Maschio para saber como ficou o fechamento do mercado do boi gordo nesta quinta-feira em todo o Brasil. É com você, Sidney. Obrigado, Renata. E o que tem para ser contado é que o carretão continua embicado na subida do Estradão, mas agora ele está indo numa toada mais sossegada, né? E o mercado também está um pouco mais acomodado do que ele estava nesses dias recentemente passados. A parte principal da explicação para essa situação atual é que o comprador de boiada, né, tendo perfeito conhecimento do tamanho da carestia de mercadoria na nossa praça boiadeira e também da real precisão de gado terminado do seu patrão, agora está pisando muito leve no chão e tomando muito cuidado na hora de negociar com o fazendeiro para ver se ele consegue pelo menos manter essa porteira aberta, né, nessa hora incerta que está sendo vivida na nossa praça boiadeira. Bom, agora repare o companheiro boiadeiro que nessas alturas do calendário, né, com a virada do mês estando já chegando perto e junto com ela o período de pagamento de salários ao trabalhador que continua empregado, o procedimento mais certo, tanto para o distribuidor atacadista quanto para o comerciante varejista, seria o de reforçar os seus estoques de carne na câmara fria, apostando num próximo reaparecimento da sua freguesia, né? Mas é justamente nesse ponto que o dono do frigorífico está encontrando aí uma certa dificuldade, né, de tomar uma decisão a respeito de qual deve ser o seu comportamento no eito, né? Porque, na verdade, a previsão é de consumo bastante firme aqui no nosso mercado interno e demanda forte para o mercado externo. E aí,
o sujeito, se não quiser brigar com a realidade, o único jeito é aumentar o preço e aceitar a verdade do mercado, né? Pelo menos por enquanto, né? Mesmo falando baixo, pedindo por favor e aceitando até melhorar o valor da arroba, a indústria não está conseguindo esticar as escalas para mais do que 2 ou 3 dias de serviço, né? E por conta disso, logicamente, parece que fica bastante difícil que alguém tenha condição de mudar a direção do carretão no estradão, né? Bom, no resumo do dia da Scott Consultoria, foram registradas mudanças nas cotações em 6 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil, e o que aconteceu foi que em todas elas o preço subiu. E para que o amigo pecuarista possa fazer a conferência dessa lista, eu peço mais uma vez a ajuda da nossa companheira jornalista Renata Afonso. A lista das arribadas de hoje foi puxada pelo sul de Goiás, com a vaca indo para R$ 199,00, com prazo de 30 dias para pagar e já descontada a parte do fundo rural. No sudeste de Mato Grosso, o preço da fêmea aumentou para R$ 185,00. No norte do estado, a alta foi geral, com o boi a R$ 191,00 e a vaca a R$ 180,50. No oeste da Bahia, a cotação do macho subiu para R$ 218,50 e a da fêmea para R$ 214,50. No sudeste de Rondônia, o boi não sai por menos de R$ 190,00 e a vaca por R$ 182,00. No Espírito Santo, o macho vale agora R$ 207,00 e a fêmea R$ 201,00. Aqui no estado de São Paulo, tanto em Barretos quanto em Araçatuba, a arroba do boi ficou parada em R$ 216,50 por arroba. Estando resolvida essa questão da cotação do boi gordo, é chegada a hora tão esperada da recitação do versinho caipira do dia. E esta semana a gente está falando sobre o tema onça e pescaria. Vai ouvindo. Viajando sozinho, eu entrei num capão de mato fechado, mas parei o alazão tostado e fiquei escanchado na cela, sondando o caminho, cismento por não escutar a cantoria de passarinho. Nesse momento, eu vi um vulto cinzento atocaiado na roda da emburana e, para minha defesa, puxei o chimite inglês e atirei uma vez, só para espantar a sussuarana, que, assustada com essa minha valentia, se enfiou na galharia e foi campear outra presa para tratar da sua cria. É isso então, gente. Muito obrigado pela companhia. Eu vou ficando por aqui, volto amanhã e devolvo então para a companheira Renata Afonso. Obrigada, Sidney. Amanhã você volta trazendo mais informações e versinhos para a gente. E o DBO de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Nós voltamos nesta sexta-feira com a reprise desse programa às 6h30 da manhã e com um novo noticiário a partir das 7h45 da noite. Até lá.